Então Jacó, antes dessa experiência em Betel, ele era simplesmente um filho, com os seus sonhos, com os seus projetos, com as suas lutas, mas era uma pessoa comum. E a Bíblia nos conta que ele teve um sonho quando ele estava lá em Berseba, lá em Gênesis 28, nós não vamos ler todo o texto, mas em Gênesis 28, quando ele estava fugindo, ele dormiu, e quando ele dormiu nesse lugar chamado Berseba, a Bíblia fala que ele teve um sonho. E nesse sonho, ele viu uma escada entre os céus e a terra, ele viu os anjos de Deus subindo e descendo, e Deus falou com ele. E Deus pegou as promessas que Deus já tinha dado, entregue a Abraão, a Isaac, e agora passaram a ser promessas personalizadas com o nome de Jacó, e a partir dali Deus começou a se apresentar como Deus também de Jacó. E no final dessa história, no versículo, lá no finalzinho, quando Jacó acordou do sono, ele disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia, e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, é a porta dos céus. Então aqui a expressão de Jacó, eu amo essa expressão porque parece que numa linguagem bem popular caiu a ficha para ele. Ele fala: uau, Deus está neste lugar e eu não sabia. Ele tomou consciência de quem era Deus, dos planos de Deus, dos sonhos de Deus, e também consciência do que Deus queria dele, do potencial que ele tinha. E esse sonho de Jacó, na verdade, era algo pessoal para ele, para a nação de Israel, mas também é um sonho profético a respeito da igreja. E bem rapidamente eu quero mostrar isso aqui para você. Eu quero só fazer algumas ligações aqui, para nós chegarmos no cerne dessa mensagem. Jesus, quando estava escolhendo os seus discípulos, ele já tinha escolhido alguns, entre eles Filipe. E Filipe ficou tão empolgado de conhecer Jesus. Ele tinha um amigo, eu sei que vocês também conhecem bem essa história, por isso que eu vou passar por cima. Ele tinha um amigo chamado Natanael. E ele foi correndo para Natanael com uma boa notícia: achei o Messias. Possivelmente eles deviam conversar a esse respeito, e naquela hora ele falou: eu preciso falar para Natanael a experiência que eu tive. E ele falou, e Natanael a princípio ficou empolgado, mas aí Natanael foi e começou a entrar no veio teológico. E o veio teológico é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe lançou um desafio para ele fantástico. E o desafio de Filipe foi: vem e vê. E Filipe foi, teve a sua própria experiência com Jesus. Jesus trouxe uma palavra de conhecimento para ele. Perdão, Natanael, obrigado. Ele teve a sua própria experiência com Jesus. Jesus trouxe uma palavra de conhecimento para ele. E ele foi e exclamou: verdadeiramente tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E aí Jesus vai e replica para ele o seguinte, está lá João capítulo 1, verso 49 a 51. Diz assim: então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus está aqui atualizando agora diante de Natanael o sonho de Jacó, que na verdade o sonho de Jacó se cumprindo aqui em Cristo, a escada ligando os céus à terra, os anjos subindo e descendo. Agora, queridos, o ponto central aqui dessa ministração, eu queria que você decorasse isso que eu vou dizer agora. Nós nunca podemos usufruir na plenitude daquilo que nós não temos consciência que possuímos. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro isso. Não sei se já aconteceu isso com você. De repente você tinha um casaco do inverno passado, que estava lá no guarda-roupa, e de repente fez um friozinho que nem hoje, e você vai lá, pega o casaco, põe, enfia a mão no bolso, e você vê que tem uma nota de R$100 lá. Oh, glória! Aí você pensa: puxa vida, ontem eu estava quase pedindo dinheiro emprestado, mas eu tinha dinheiro e não sabia. Se nós não tivermos consciência do que nós possuímos, nós não vamos usufruir a plenitude do que nós possuímos. E foi exatamente em Betel que Jacó disse essa frase: Deus está neste lugar e eu não sabia. E Jesus vai e se revela aqui de uma forma esplendorosa para Natanael.
dizendo para Natanael: você já está muito empolgado por causa de algumas coisas que você viu, mas aqui cabe bem essa frase: isso é só o começo. Você ainda vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Agora, quando que se cumpriu essa profecia? E onde nós entramos nessa palavra? Queridos, é muito simples. Em Mateus capítulo 18, Mateus capítulo 18, versículo 18, 19 e 20, nós vemos assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. E versículo 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles. Então aqui nós vemos uma palavra muito profunda e reveladora de Cristo a respeito da igreja. Quando ele fala 2 ou 3, ele está falando aqui da igreja estabelecida. Isso aqui não é um versículo para se usar como desculpa. Se a gente programa um grande evento, né, espera 1000 pessoas e de repente chega 100 pessoas, e a gente fica um pouco acanhado, decepcionado, e aí a gente saca esse versículo. A Bíblia diz, né, que onde estiverem 2 ou 3, Jesus estará no nosso meio. Nós temos 100, então Jesus está aqui. Esse versículo não é para ser usado dessa forma. Aqui, queridos, eu particularmente entendo esse versículo falando aqui sobre a conexão. Quando há uma conexão de cristãos vinculados uns aos outros, compondo a igreja do Senhor Jesus, Betel se estabelece. Há algo muito profundo aqui. E eu gosto desse versículo. Jesus fala 2 ou 3, isso se encaixa para a dupla de discipulado. Se nós, quando estamos nesse processo de sermos cuidados e cuidarmos uns dos outros, quando nós nos conectamos nessa unção de cuidado, de amor uns com os outros, se nós tivermos consciência do que isso significa, nós vamos estabelecer Betel, céu na terra, uma conexão entre o céu e a terra. E isso também vale para as nossas células. Eu lembro quando nós começamos a transição para a igreja em célula, há muitos anos atrás. A nossa igreja era bem pequena, nós tínhamos 50 pessoas na época, e nós começamos essa transição, e houve um pouco de resistência dos irmãos, e uma das objeções, as pessoas estavam acostumadas, né, com uma reunião grande. Naquela época 50 era a nossa reunião grande, então tinha louvor, tinha palavra, tinha toda a liturgia, tinha a unção de Deus e tudo mais. Aí as pessoas iam para a célula e falavam: mas é muito simples, é muito, assim, não tem aquela palavra, aquele alimento sólido. Era o que as pessoas diziam. Sabe o que é isso? Falta de consciência. Nós não usufruímos plenamente daquilo que nós não temos consciência, plena consciência. Mas a Bíblia está aqui nos dando consciência que quando nós há essa conexão de pessoas, chamado corpo de Cristo, se estabelece Betel. E o que acontece em Betel? A Bíblia fala de 3 coisas que acontecem. Primeiro, há uma escada que liga a terra e o céu. Eu não sei se você já ouviu isso, mas as igrejas em células ao redor do mundo, não todas as igrejas, mas algumas igrejas em célula ao redor do mundo, têm passado por um processo de estagnação no crescimento, e algumas até decrescendo. Graças a Deus que essa estatística não vale para vocês, eu sei disso, porque vocês estão crescendo, eu tenho certeza disso. Eu tenho ouvido as notícias daquilo que Deus está fazendo neste lugar. Mas eu quero dizer para você aqui, talvez isso sirva até como não é como um remédio, porque você não está doente desse mal, mas serve como uma vacina, para você nunca ficar doente desse mal. Você sabe por que as igrejas em células estão passando por um processo de estagnação? Porque as pessoas entram numa rotina de reunião, uma rotina elas vão para a célula, elas já sabem quem vai estar lá, já existe uma previsibilidade do que vai acontecer, e chega uma hora que as pessoas entram no piloto automático e perdem aquele gosto e o potencial, mas o que falta é consciência do que significa reunirem 2 ou 3 no mesmo lugar no nome de Jesus. Coisas extraordinárias precisam acontecer. E a Bíblia diz aqui que há uma escada ligando o céu na terra.
Em João capítulo 20, tem uma história que muito impressionante, muito impactante para mim. Jesus, após a sua ressurreição, ele foi fazer uma visita para os discípulos que estavam fechados num quarto, amedrontados por causa da ameaça dos judeus. E Jesus, chegando naquele lugar, no capítulo 20, verso 19 a 23, diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Agora preste atenção nisso. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Acompanha comigo esse raciocínio. Jesus estava findando o seu ministério terreno. Ele estava para ser glorificado, para subir aos céus, assentar à direita de Deus. Mas antes ele se reúne com os discípulos e ele dá essa palavra para eles. Agora, em que contexto isso aconteceu? Jesus dizendo: se vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Se vocês retiverem, os pecados serão retidos. Mas espera aí, Jesus deixou a glória de Deus, nasceu como homem, viveu como homem, sofreu todas as sortes de injúrias, de limitações humanas. Ele se impôs a muitas limitações humanas. Foi desprezado, foi rejeitado, assumiu o nosso lugar na cruz, derramou seu sangue para perdão de todo mundo, de todos os pecados, de todos os homens. Agora ele pega tudo isso, depois que ele ressuscita, vence o inferno, vence o diabo, vence a morte. Ele pega tudo isso e ele coloca na mão dos discípulos da igreja. Ele diz o seguinte: agora vocês decidem o que vocês fazem com isso. Se vocês perdoarem o pecado das pessoas, elas serão perdoadas. Se vocês retiverem, serão retidos. O que isso significa? Significa que Jesus colocou na mão deste grupo chamado igreja a maior autoridade constituída na terra. A maior autoridade constituída na terra é a igreja do Senhor Jesus. Só que muitas vezes a igreja vive sem ter consciência do poder e do potencial e da responsabilidade que ela tem. E aí o diabo faz a festa. Quando a igreja não tem essa consciência, o diabo continua operando. Mas quando nós ganhamos consciência de quem nós somos, do que significa se reunir em células, do que significa a dupla de discipulado, irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Jesus nesse contexto, ele ensinando esses princípios para os discípulos, lá em Lucas 10, uma vez ele chamou os discípulos, e a Bíblia fala lá em Lucas 10, ele fala os outros 70, porque não eram os 12 discípulos, ele estava fazendo essa experiência, entre aspas, com 70 novos discípulos, outros discípulos. Ele separou esses discípulos de 2 em 2, e ele falou: vocês vão de aldeia em aldeia, de casa em casa, e vocês vão procurar pela Casa da Paz. Eu vi que vocês têm esse projeto aqui, Casa da Paz, eu me lembrei desse texto. Vocês vão procurar a Casa da Paz. Se você encontrar o Filho da Paz, vocês vão chegar naquela casa e vocês vão dizer: a paz seja convosco. E vocês vão curar os enfermos que nela estiverem, limpar os leprosos e pregar o Evangelho. Os discípulos a princípio foram, Jesus mandou, eles foram. Quando eles voltaram com muita empolgação, porque nem eles mesmos tinham expectativa dos resultados. Mas agora o que eles fizeram, queridos? Eles se juntaram de 2 em 2, conectados. O lugar que eles chegavam, estabelecia-se uma escada ligando o céu na terra. Mas por causa da consciência. E a Bíblia diz que Jesus os ensinou a liberar a paz. Agora, o que é a paz? A paz não é um sentimento. A paz não é um sentimento. A paz é uma pessoa, é a presença do Espírito Santo. E Jesus colocou essa autoridade sobre essas duplas, sabe por quê? Porque quando existe essa conexão na terra, de pessoas conscientes da autoridade que tem, estabelece-se uma ligação entre o céu e a terra. Nós temos o poder de liberar a paz do Senhor, nós temos o poder de liberar a presença do Senhor Jesus, onde nós estivermos. É por isso, queridos, que eu gosto da frase de Natanael para Filipe. Perdão, o contrário, de Filipe para Natanael. Quando Natanael quis entrar no campo teológico,
Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe fez um desafio para ele: vem e vê. Sabe o que isso significa, queridos? Que o evangelho que nós vivemos é um evangelho não só para ser pregado, mas é um evangelho para ser demonstrado. E o lugar de demonstrar isso é quando há essa conexão. As nossas células, elas compõem o local perfeito para a manifestação dos maiores milagres que já se ouviram na terra. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E essa deve ser a nossa expectativa quando nós nos reunimos. Se nós tivermos essa expectativa, irmãos, o céu vai se conectar com a terra. Quando nós fomos para o Japão, eu comecei a mergulhar muito nesse mover sobrenatural e buscar muito isso de Deus, porque eu tive consciência de que se você vai pregar o evangelho no Japão, o Marcelo foi lá, ele sabe disso, você vai falar do evangelho, o japonês já faz uma objeção, ele diz o seguinte: você é ocidental, eu sou japonês. Mas qual a relação do japonês com o evangelho? Eles identificam o seguinte: o japonês já tem uma religião que chama budismo, e os ocidentais têm uma religião que chama cristianismo. Como eu não sou ocidental, essa sua religião não serve para mim. Aí, se você for entrar no campo teológico, você vai gastar a sua vida inteira para tentar ganhar um japonês. Mas sabe qual que é a estratégia que Jesus nos ensinou aqui? Nós termos consciência de quem nós somos e nós chamarmos eles: vem e vê. Você vai ter contato com o poder de Deus, depois você me fala. A semana passada nós fizemos uma viagem de família para o interior de São Paulo, e nós estávamos voltando para Barueri, e estava eu, a minha esposa e os meus filhos, e nós paramos na estrada, ali perto de Araraquara. Paramos na estrada e a Márcia estava meio apaixonada por ovos caipiras, e viu uma placa lá, ovo caipira, paramos para comprar, e chegamos na banca, compramos e tudo mais, e o meu filho estava dormindo no carro, ele viu que o carro parou, ele saiu rapidamente, e quando a gente estava já terminando de comprar, ele chegou para a dona daquela banca e falou para ela o seguinte: falou: a gente costuma orar pelas pessoas doentes e elas são curadas. A senhora tem alguma doença? A mulher se assustou assim um pouco, ficou com aquela cara, e aí a Márcia já logo pôs a mão nela e falou: é o meu filho, porque ele é meio cabeludo assim, e dormindo lá, que saiu o cabelo todo amassado, né, correndo lá, e falou isso para a mulher ficou meio assim. Aí a Márcia falou: não, é o meu filho. Aí a mulher falou: olha, eu tenho um problema assim. Ela falou: eu estava deitada ali até agora, porque eu tenho um problema sério na coluna, e está doendo ainda, está doendo muito a minha coluna. Aí eu gosto muito da ousadia que Deus tem dado para os jovens, não só para o meu filho, mas para os jovens. Ele diz o seguinte para ela: eu vou orar, eu garanto que a senhora vai ser curada. A mulher não tinha nada a perder, manda bala. Aí ele foi, pôs a mão, nós estávamos os três lá, conexão. A conexão do céu na terra. Ele impôs as mãos e fez uma oração simples, falou: no nome de Jesus eu declaro, seja curada agora. A mulher paralisou assim, pôs a mão nas costas, começou a olhar com uma cara de assustada e falou: sumiu. Sumiu completamente. Aí essa mulher ficou tão empolgada que ela chamou o marido dela que estava atendendo os clientes lá e falou: Toninho, vem cá, Toninho, vem cá. E ela apontou para o meu filho e falou: esse menino tirou a minha dor. Aí o Toninho não levou muito a sério e falou: então tira a minha também. Aí a mulher dele repreendeu ele e falou: não brinca não, não zoa não, porque é sério, é sério. Aí o Toninho paralisou e meu filho orou por ele também. Quando terminou de orar, eu amei a pergunta dele. Ele chegou e perguntou o seguinte: mas o que é isso? O que é isso? Aí nós dissemos: isso é evangelho. Isso é o reino de Deus. Isso é o poder de Deus. É assim que Jesus ensinou a pregar o evangelho. É assim que as nossas células vão invadir toda essa cidade, todo o Brasil, não falando de teoria, mas demonstrando o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Mas lembre-se, nós só usufruímos da plenitude daquilo que nós temos consciência que possuímos. O segundo ponto que acontece em Betel
A Bíblia diz, foi na experiência de Jacó, que nessa escada posta entre os céus e a terra, a Bíblia diz que os anjos de Deus subiam e desciam. O que são os anjos? Os anjos são seres ministradores a serviço dos santos. Nós aqui damos trabalho para os anjos, mas nós vamos colocar os anjos para trabalhar à medida que nós tivermos consciência do nível de autoridade que nós temos. Nós liberamos a palavra de Deus e os anjos vão agir em concordância com a palavra de Deus liberada por pessoas que têm essa consciência do poder que tem. Nós tivemos uma experiência muito marcante para nós lá no Japão, no início desse ano, em abril desse ano agora, nós levamos alguns jovens do Brasil para uma escola de 2 meses no Japão conosco, porque quando nós chegamos lá e começamos esse mover a igreja já existia e nós estamos lá para mentorear e ajudar a igreja a caminhar e transicionar para esse modelo de célula. E está sendo uma experiência tão fantástica que eu me lembrei de quando Jesus começou o seu ministério. É interessante que Jesus não fez absolutamente nada antes de escolher os seus discípulos, porque os discípulos não poderiam perder nenhum ato. Imagine só, se Pedro chegasse depois da transformação da água em vinho, ele só ia ouvir a história que os outros contaram, ele não ia participar daquilo. Então quando nós chegamos no Japão com o time, que nós estamos lá, nós estamos em 7 famílias, brasileiras e americanas, estamos lá trabalhando com a igreja no Japão. Eu sonhei em levar uma equipe de jovens, porque eu creio, queridos, que há um mover de Deus sobre o Brasil, e Deus vai levantar os jovens da nossa nação para plantar igrejas em todas as nações. Eu creio nisso, eu sei que essa igreja crê nisso, eu sei que Deus tem levantado essa igreja para capacitar, para despertar o potencial que há no coração dos nossos jovens e enviá-los para espalhar o evangelho do reino por todas as nações. Eu sinto esse chamado, então eu levei um grupo de jovens, 5 jovens, nós trabalhamos com eles 2 meses lá conosco, ensinando e tudo mais. Nessa época, eu estava lendo uma reportagem de um terremoto que aconteceu ao sul do Japão, na região de Kumamoto, um terremoto muito, 7 graus na escala, um terremoto que chacoalhou a cidade, levou 200 mil pessoas a ficarem desabrigadas. E a primeira coisa que veio no meu coração é a responsabilidade que nós temos como igreja. Se nós temos autoridade de ligar e desligar, aquilo que acontece ao nosso redor é nossa responsabilidade. Quando eu li essa reportagem, falei, 200 mil desabrigados, é nossa responsabilidade como igreja. Nós precisamos ir lá e apresentar o mover de Deus para essas pessoas, levar o consolo de Deus. Então foi uma oportunidade incrível, nós levamos esses 5 jovens para essa viagem, e foi uma experiência assim marcante. Eu vou contar para vocês alguns testemunhos, mas ficamos lá uma semana acompanhando as pessoas e ministrando, e muitos milagres Deus fez, muitas coisas extraordinárias. E porque nós vimos muitas conversões acontecendo naquele lugar, o nosso coração ficou muito apegado a Kumamoto, apesar de ser bem distante de onde nós estamos. Nós estamos na região de Tóquio e fica bem ao sul. E aí nós começamos a orar para levar uma outra equipe e até para plantar uma igreja neste lugar. E aí nessa segunda equipe, eu planejei de levar os japoneses novos convertidos conosco, para que eles pudessem ter essa experiência de pregar o evangelho de poder, de ver outros japoneses se convertendo, porque existe uma teoria no Japão, queridos, que uma igreja que cresce no Japão, uma igreja que cresce, batiza uma pessoa por ano. Existe uma mentalidade de que o Japão é fechado. Existe uma mentalidade de que os japoneses não querem saber do evangelho. E muitas igrejas vivem com essa mentalidade, mas nós chegamos lá e não somos melhores do que ninguém, mas nós chegamos lá e buscamos manter a nossa consciência ativa de quem nós somos, porque não há céu fechado quando nós compomos aqui o corpo de Cristo e quando nós temos revelação de quem nós somos. E aí nós quisemos que os japoneses passassem por essa experiência conosco, lá em Kumamoto, e organizamos uma equipe de 10 e voltamos lá para Kumamoto. E ficamos hospedados numa base composta por várias igrejas que formaram bases de atendimento, de recepção de voluntários para atendimento dos desabrigados lá. Então nós ficamos hospedados numa igreja. E aí, como eles recebem voluntários de vários lugares do Japão e até do mundo, eles estabelecem várias regras de conduta naquele local.
Então nós sentamos todos no primeiro dia, primeira reunião, e para passar as regras, o que pode e o que não pode. E nosso time sentado junto com vários outros voluntários. Aí a irmã que lidera essa base começou a passar as regras. Regra número 1, não pode fumar. Falei, ok. Regra número 2, enquanto vocês estiverem aqui, não pode beber aqui dentro. Falei, ok. Regra número 3, na regra número 3 ela fez um suspense. E ela falou, a regra número 3 é o seguinte, é a mais importante de todas. Eu pensei, se a primeira era não beber, a segunda não fumar, a terceira deve ser não se drogar, não se prostituir. Aí, para minha surpresa, essa mulher falou, a regra número 3, é proibido evangelizar os desabrigados. Eu falei, como assim? Nós fomos lá para isso, como igreja, para servir, para ajudar na limpeza das casas, para pegar no pesado, mas também para demonstrar o amor de Deus através do Evangelho. E aí nós entramos em crise, mas o irmão que estava conosco, o japonês, nosso tradutor, ele falou para mim, Gumer, fica tranquilo, porque o conceito que eles têm de evangelismo é aquele conceito de pessoas que chegam numa cidade que está passando por aflição e começam a dizer lá, vocês estão debaixo de maldição, vocês estão em pecado, por isso está acontecendo isso. Eu falei, bom, então tudo bem, não é isso que a gente vai fazer. E saímos na boa, no outro dia, para o nosso trabalho, e já no caminho, onde tem 2 ou 3, há uma escada ligando o céu à terra, e os anjos de Deus sobem e descem. Nós paramos para tomar café, chegou um senhor, um japonês, com problema na coluna. E o meu filho, o Mateus, ele não pode ver doente, ele não pode ver. Se ele encontrar com algum doente, ele vai parar, ele vai orar. Aí esse senhor estava passando, ele abordou, o senhor tem problema de coluna? O homem falou, sim, eu tenho. Eu posso orar para o senhor vai ser curado? Pode? Orou. E nós vimos ali na nossa frente o milagre acontecendo. A face daquele homem mudou completamente. Ele ficou muito empolgado, alegre, feliz, porque ele recebeu o poder de Deus. Ele entrou naquela loja onde nós estávamos tomando café, com dor nas costas, e saiu de lá andando sem nada. Aí nós ficamos empolgados, fomos para o nosso trabalho, e Deus operou muitas coisas lá. Voltamos para uma reunião no final da tarde de prestação de contas. E aí a moça que nos recebeu lá falou, como foi o dia de vocês? E aí cada voluntário, cada equipe, dava os seus relatórios. E aí chegou a nossa vez. Meu filho falou, pai, posso falar daquele testemunho lá? E eu liberei ele para falar. Quando ele falou dessa pessoa que foi curada, todo mundo ficou assim, paralisado. Saímos de lá, fomos pro onsen. Eu não sei se o Marcelo teve essa experiência de participar do onsen, banho coletivo. Teve ou não? Não, ele fugiu dessa, né? Próxima vez eu te pego lá. Mas lá no Japão, todos esses eventos, você vai para um encontro com Deus, um acampamento, ou mesmo todos esses eventos, é cultural, eles tomam banho juntos, os homem com homem, mulher com mulher, óbvio, mas tomam banho e depois entra naquela piscina quente, 42 graus, todo mundo lá peladão, senta lá e é um momento de comunhão. Aí alguns choram, quando vem abraçar a gente pede para não, depois se abraça. Mas é comum, entre eles é comum. E fomos lá para o onsen, desfrutar de tudo isso e saímos do onsen e recebo uma ligação. A ligação é que a equipe que monitora lá, os voluntários, queria uma reunião conosco. Quando eu cheguei lá, nessa reunião, resumindo a história, era uma reunião para nos repreender, porque nós estávamos quebrando a regra, nós não podíamos orar com as pessoas, nós não podíamos falar de Jesus para as pessoas, a gente não podia falar do amor de Deus para as pessoas, nós não podíamos fazer nada a não ser trabalhar. E aí a nossa equipe entrou em crise. E o meu filho até falou para mim, pai, não dá, como que eu vou deixar não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou, porque evangelho é isso. Na verdade a Bíblia não fala de evangelismo, não existe evangelismo na Bíblia. A Bíblia diz que nós somos luz, nós ligamos o céu na terra, nós liberamos a presença de Deus. Então não dá para deixar de fazer aquilo que nós somos isso. Então não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós somos. E bom, resumindo a história, nós entramos num acordo com eles, e aí eu estou contando isso para vocês, não para nós pensarmos mal a respeito da igreja japonesa, mas a falta de consciência de quem nós somos, porque para o japonês não convertido, o conceito que eles têm é o seguinte: vocês estão chegando aqui, nós estamos debaixo agora de um momento muito triste, e vocês estão se aproveitando e apresentando uma outra religião, é o conceito que eles têm. Mas quando você encara o evangelho não como religião, mas a ligação do céu na terra, as pessoas são tocadas por este mover.
E eles acabaram nos permitindo fazer isso. Irmãos, nós vimos tanto milagre que Deus operou, tantas coisas extraordinárias. Numa dos dias que nós estávamos lá, fomos tomar café numa loja, e entramos na loja, e nós oferecíamos para orar pelas pessoas. Elas não sabiam o que é isso, a gente punha a mão, ministrava o poder de Deus e as coisas aconteciam. Num desses dias nós oferecemos para orar por uma pessoa do caixa, e a pessoa disse para a gente, falou, olha, eu quero sim que vocês orem por mim. Falou, você quer? Eu quero, porque ontem vocês estiveram aqui, e um dos seus jovens orou com um atendente. Esse atendente estava em depressão, e ele ligou para a gerente hoje para dizer o seguinte, que ele estava planejando suicídio. Mas quando vocês colocaram as mãos e oraram por ele recebeu uma paz extraordinária. Ele abandonou a ideia de suicídio e ele está plenamente feliz. Esse é o evangelho que nós como igreja demonstramos. Por quê? Quando nós temos consciência de quem nós somos, nós ligamos os céus na terra e nós liberamos os anjos de Deus para atuar. Queridos, o meu sonho como pastor, e hoje especialmente lá no Japão, mas é o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo aqui no Brasil, vai aumentar ainda mais, das nossas células, quando nós nos conectarmos, todo mundo ter essa consciência de quem nós somos, e os milagres de Deus vão começar a acontecer. Os milagres de Deus vão começar a acontecer. E isso é um exercício de treinamento para nós, porque aí nós vamos sair nas ruas fazendo isso. Lá no Japão, nós fomos, uma semana antes de vir para cá, eu fui para uma região, junto com os jovens, uma região do Japão que é considerada zona vermelha. É um lugar de muita prostituição, e nós fomos lá para simplesmente ser a manifestação do amor de Deus para as pessoas. Nesse lugar, um tempinho antes, o meu filho estava lá com os jovens, e ele viu um africano que estava no meio. O africano se destaca, né, no meio dos japoneses, né? Ele viu um africano lá de quase 2 metros, e foi abordar esse cara, e o cara ficou muito violento, quando ele quis abordá-lo, e o cara mandou ele embora, escorraçou ele de lá, e ele saiu. Mas quando ele saiu, o Espírito Santo tocou no coração dele e falou, o meu amor não desiste de ninguém. E ele falou, então se eu tiver que apanhar, eu vou apanhar, mas eu vou lá de volta. E ele voltou, foi abordar esse cara, e ele ficou um pouco longe assim, né, espaço de segurança, e começou a falar do amor de Deus para o cara. O cara se quebrou ali na hora, e no final das contas, era um cara que tinha conhecido Jesus na África, se decepcionou, foi para o Japão trabalhar com prostituição, mas lá no meio das ruas de Tóquio, esse cara entregou a vida para Jesus, se reconciliou com Jesus. Talvez experiências como essas aqui no Brasil sejam coisas corriqueiras, mas no Japão, queridos, isso não era corriqueiro, mas vai começar a ser agora, em nome de Jesus. O ano passado, pela graça e misericórdia de Deus, a nossa igreja batizou 27 pessoas. Eu disse para vocês que uma igreja que cresce no Japão batiza uma pessoa por ano. O ano passado foram 27 pessoas batizadas. 27 pessoas, a maioria delas japoneses. Japoneses que se consideravam budistas, se consideravam ateus, que nunca tinham ouvido falar de Jesus, mas hoje estão lá confessando o amor de Deus, confessando o poder de Deus, quando chegam nessa conexão chamada igreja, Betel. Há uma escada que liga o céu à terra, os anjos de Deus sobem e descem. E por último, em Betel, uma terceira coisa acontece. A Bíblia fala que é a porta do céu. Jacó disse isso, é a porta do céu. A porta fala de mudança, de transformação. Essa conexão com o corpo de Cristo traz a transformação na vida das pessoas. Eu confesso, irmãos, que pela graça e misericórdia de Deus, eu e a minha casa, nós estamos vivendo um avivamento constante dentro da nossa casa. Os nossos filhos, daqui a pouco eu quero mostrar um vídeo aqui do mover que está acontecendo lá. Os nossos filhos estão fazendo estrago no reino das trevas. E eu posso dizer isso para vocês, não é mérito nosso. Não é mérito nosso. O Mateus, mais velho, ele está aqui no Brasil e ele está se divertindo aqui. Porque no Japão é uma dificuldade que nós temos com o idioma.
né? Aprender o japonês é muito difícil, nós temos muitas barreiras, mas mesmo assim Deus está operando milagres extraordinários. Um deles, esses dias, em Kumamoto também, nós estávamos jantando, e o Mateus falou para mim: pai, aquele homem tem problema no joelho. Eu falei: como você sabe? Ele falou: porque quando ele passou aqui na frente, eu senti uma pontada no meu joelho. E no Japão existe uma regra: você não aborda pessoas desconhecidas, especialmente quando essas pessoas estão em dupla, conversando uma com a outra. Você não interrompe. E pior ainda, se elas estiverem comendo, e nesse restaurante que nós estávamos, eram áreas quase que fechadas e reservadas por família. E essa família estava comendo numa dessas áreas. Então jamais você pode entrar num lugar desse e abordar alguém. Mas meu filho quebrou todas as regras e chegou lá, pediu licença para essa família e falou para o homem que estava sentado lá, falou: você tem problema no seu joelho? O cara ficou branco, falou: como você sabe? Ele falou: porque eu estou aprendendo a ouvir a voz de Deus, e Deus me falou que você está com problema no seu joelho. Ele falou: eu estou, e está doendo muito, o dia inteiro isso está me perturbando. E o Mateus falou: eu vou orar e garanto que você vai ser curado. O cara falou: o que eu faço? Ele falou: vem aqui. Pôs a mão. Quando ele pôs a mão, a conexão do céu na terra. Esse cara começou a sentir, ninguém induziu ele a isso. Ele começou a dizer: está queimando, está queimando, está queimando. Então nós estamos vivendo, e aqui, como eu disse, ele está se divertindo no Brasil, porque no Brasil não tem dificuldade de idioma, as pessoas são muito abertas. É impressionante, não passa 5 minutos sem nós vermos algo extraordinário que Deus faz. Na semana passada, estava no posto de gasolina, parei para abastecer, algo que é muito normal. Estávamos nós 4, abri o tanque para o frentista abastecer, e quando eu olhei pelo retrovisor, o camarada estava aqui colocando gasolina no carro, e o meu filho já tinha saído do carro e não tinha visto, estava com a mão nele, orando, e o cara aos prantos, chorando, abastecendo o carro e chorando. Eu falei: uau, você é rápido, hein? Ele falou: mas eu falei: o que aconteceu lá? Ele falou: eu comecei a falar umas coisas para o cara lá, o cara não aguentou, começou a chorar, chamou o outro lá, e foi tocado pelo poder de Deus, pelo mover de Deus, de uma forma extraordinária, extraordinária. 5 minutos é o suficiente. Irmãos, agora eu estou contando tudo isso, e isso acontece conosco, não é porque nós somos pastores, ou alguém pode dizer: porque você agora é missionário, então faz parte do bojo, né, do conjunto de equipamento de missionários. Não tem nada a ver. Eu vejo o que está acontecendo na vida dos meus filhos, e eu sei que está acontecendo aqui nessa igreja, é a consciência que os pais transmitem para os filhos do que é corpo de Cristo. Os meus filhos nasceram na igreja, nasceram nesse mover, cresceram nesse mover do MDA. Quando nós começamos a implantar as células, eles ainda eram pequenos, mas eles participavam das células como membros. Depois eles começaram a participar liderando células de criança, amando o corpo de Cristo. Nós nunca, eu e a minha esposa nunca falamos mal da igreja na frente dos meus filhos e nem nas costas, porque a igreja é a noiva de Cristo. A igreja tem defeitos? Tem problemas para ser resolvido? Muitos. Mas foi para a igreja que Jesus delegou a autoridade. A célula tem problema? Tem. Mas foi para a célula, 2 ou 3, Jesus delegou a autoridade. E nós não podemos difamar, porque quando existe difamação, existe controvérsia dentro da igreja, existe fofoca dentro da igreja, é a estratégia do diabo para desconectar as pessoas, mesmo que elas continuem juntas. Desconecta famílias. Eu já vi, infelizmente, eu vi isso acontecer muitas vezes. Pais criarem os filhos dentro da igreja, e às vezes até com pastores, criarem os filhos dentro da igreja, e os filhos querem qualquer coisa, menos a igreja. Mas os pais sempre estiveram na igreja. O que está acontecendo? Havia uma desconexão sutil. Eu estou falando, queridos, de revelação profunda do que é corpo de Cristo, do que é igreja. Essa revelação profunda libera os céus de uma forma extraordinária. E a Bíblia diz que uma geração conta a outra geração. A palavra de Deus nos mostra, termina o Velho Testamento com essa profecia, que Ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós estamos vivendo isso. Lá no Japão, na verdade, quem são os nossos professores lá, os nossos inspiradores, hoje são os nossos filhos, que nós criamos nesse mover. Quando nós saímos entregamos a liderança da igreja, nós fomos passar um tempo nos Estados Unidos. A minha filha, Ana Luísa, com 17 anos, ela já tinha 30 células debaixo dela. Com 30 células. Um dia, eu me lembro, nós tinha acabado o culto, e eu vi a minha filha num canto da igreja.
um salão grande assim, mas ela estava num canto da igreja que não tinha quase ninguém, e ela estava conversando com um senhor já de 40 e poucos anos, da nossa idade, novinho, da nossa idade assim. E ela conversando com ele lá, conversando sério, eu falei, o que está rolando? O que é aquele assunto sério lá? Ele falou, ele é pai da minha discípula. Eu falei, mas o que você estava conversando? Ele veio me pedir aconselhamento. Um cara engenheiro, um cara super, se converteu, mas viu o mover de Deus na vida de uma menina de 17 anos, viu a transformação na filha dele e veio pedir conselho para ela. A conexão com o corpo de Cristo. Nós não somos especiais, aliás, nós somos sim, por estar conectados no corpo de Cristo. Há uma unção extraordinária nas nossas vidas, liberada em nós e liberada através de nós. Através de nós. Então, quando nós entendemos essa conexão, nós entendemos que a igreja é a porta de transformação do mundo, e nós honramos a igreja, nós trabalhamos para o crescimento da igreja, e nós temos expectativas. Nós temos expectativas das coisas que vão acontecer através da igreja, através das nossas células, através da nossa conexão de discipulado. Irmãos, uma das coisas revolucionárias na minha vida ministerial foi o discipulado 1 a 1. Eu lembro quando nós começamos a implantar a visão do MDA na nossa igreja, nós começamos a trazer alguns casais para perto e começamos a trabalhar, pessoas que já eram líderes na igreja, começamos a trabalhar profundamente. À medida que as pessoas, isso não acontecia só comigo como discipulador, mas com qualquer dupla de discipulado, no primeiro momento, onde o discípulo e o discipulador tomavam consciência da autoridade que há nessa ligação, da autoridade que Deus libera nessa conexão, os milagres começaram a acontecer. Coisas extraordinárias Deus começou a fazer. Pessoas que estavam presas em pecados que estavam arrasando a vida, arrasando a família, prendendo a vida das pessoas, quando se conectaram umas às outras, independente de quem era o discipulador, mas aí começaram a viver o que a palavra de Deus fala, por exemplo, em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito podem ser os efeitos a oração de um justo. Quando cai a ficha, cria consciência do que isso significa, automaticamente começa a usufruir do potencial disso. Por que muitas vezes discipulado com algumas pessoas não funcionam? É por causa do discipulador? É porque se fosse discipulado pelo discipulador A, ou B, ou C, ou pelo pastor, daria certo. Não é a pessoa em si, é o nível de consciência. Nós só usufruímos daquilo que nós temos consciência plena do potencial que há. Há um potencial por trás do discipulado. Quando nós vivemos isso, eu confesso que no início, na visão do MDA, nós ficamos um pouco assustados, porque quando as pessoas começaram a ter consciência, a princípio as coisas pioraram. O primeiro efeito foi a piora. Por quê? Porque começou a vir à tona os pecados. Então é mais ou menos uma casa bem bagunçada, mas a luz está apagada. Então você não tem consciência da bagunça. Quando a luz acende e você vê a poeira, vê as coisas fora do lugar, você tem duas opções: ou se arruma a casa ou apaga a luz de volta. Eu confesso que em muitos casos eu falei, estava bom, eu fui mexer, porque não deixei esse negócio quieto. Mas a igreja, queridos, é a porta de mudança. A vereda do justo é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na nossa experiência, os cristãos envelheciam, mas não amadureciam, porque estavam amarrados em problemas, em pecados não confessados, em situações, não prestavam contas da sua vida e da sua família, não estavam conectados plenamente na igreja local, tinha tanta futrica, tanto problema, e o diabo ia operando, e a igreja, que era para ser o poder de Deus, a manifestação de Deus na terra, em muitos casos, acabava sendo o mau testemunho, a vergonha, para algumas pessoas. Mas quando nós tomamos consciência de quem nós somos, a célula que toma consciência, o líder de célula que lidera essa célula e ajuda cada membro da célula a ter consciência de que Betel não é só uma reunião de quarta-feira porque o pastor pediu para fazer, é uma conexão do céu na terra, as coisas vão acontecer. Eu fui, alguns anos atrás,
eu fiz bastante relacionamento com o pastor Edilio, da Indonésia, e talvez alguns, quantos já ouviram aqui da igreja da Indonésia, o avivamento que Deus está trazendo lá? Muitos não ouviram ainda. O pastor Edilio é um homem de Deus, né, vive nesse mover de igreja em célula. Ele também levou o MDL, o discipulado, 1 a 1 para lá, e é uma igreja num país, o maior país muçulmano do mundo. Eles vivem desafios extraordinários o tempo todo, igreja sendo incendiada, pessoas, cristãos sendo raptados, cristãos sendo mortos a facão. Eu já vi das vilas onde tem igreja lá, os muçulmanos um dia no domingo cercaram essa igreja, colocaram fogo na igreja e mataram mais de 100 pessoas, mais de 100 cristãos, num só dia. Nesse país, a igreja do Senhor Jesus em células está florescendo de uma forma extraordinária. E é nesse lugar, nas casas, que eu já ouvi a respeito dos maiores e mais extraordinários milagres acontecendo dentro de células, onde as pessoas têm essa consciência de quem são. Milagres de mão crescer, pessoas que não têm dedo e crescer dentro de uma célula. Você já pensou ver um negócio desse? Isso tem que ser o evangelista fulano de tal para orar? Não, é a conexão do corpo de Cristo. Quando nós temos consciência, eu creio que o maior avivamento que a terra vai viver vai ser através não de algumas pessoas especiais, mas através da ativação do corpo de Cristo. Andando pelas ruas, nos restaurantes, em qualquer lugar, é palco de milagres extraordinários que vão acontecer. Eu tenho certeza disso. Nós vamos ver, queridos, notícias dos maiores e mais extraordinários milagres que já se ouviu na história, nos nossos dias, por causa dessa consciência de quem nós somos, do que é a igreja do Senhor Jesus, a conexão que nós temos uns com os outros. E a igreja da Indonésia está vivendo isso. Eu tive 3 vezes lá, e vivendo esse mover, vivendo não essa teologia, mas demonstrando o Evangelho através da prática, dessa conexão que há no corpo de Cristo. Então, queridos, eu quero agora, antes de terminar, eu queria... Giovanni, está pronto o vídeo lá? Ok. Eu queria que os irmãos soltassem. Vocês vão só... É muito simples, mas vai ser uma oportunidade de conhecer os nossos filhos, o Mateus e a Ana Luísa. E aí, galera, a gente tá aqui em Shinjuku, mano, num lugar pesado, mano, mas onde a luz tá, não existe trevas, velho, não tem aquele conflito, tá muito difícil de apagar essas trevas. Não, mano, é só a luz chegar e as trevas desaparecem. E é isso que a gente tá fazendo aqui, galera. E a gente sentiu no coração o versículo de Mateus 5, 14 a 16 fala: vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de uma montanha não pode ser escondida. Da mesma forma, ninguém acende um lampião para colocá-lo debaixo de um vaso, mas sim para colocá-lo em cima da mesa, para que possa iluminar a todos os que estão na casa. Que a luz de vocês brilhe diante das pessoas de tal forma que, ao verem as boas obras de vocês, eles deem glória ao Pai que está no céu. Então a gente quer aqui iluminar, levar a luz de Jesus para essa cidade, para esse lugar, para que as pessoas possam glorificar o nome do Senhor através das nossas vidas. É nóis, vamos lá, galera. Vamos pra cima, vamos ganhar esse mundo pra Jesus. Bom, a gente estava aqui orando para ver o que o Espírito Santo guiava a gente para fazer aqui nesse caça ao tesouro, e eu senti pra gente ir, mano, tipo, o Espírito Santo falando, vai, brilha a luz. Amém. É exatamente isso que ele falou. Eu senti que a gente tem que ir e brilhar a luz de Jesus aqui nesse lugar. Nem sempre, galera, a gente tem que sentir pra ir, mano. A gente vai, velho, porque a Bíblia já fala, vai, pregue esse evangelho como testemunha a todas as nações. Então, mano, sentindo ou não sentindo, vamos pra cima que o Espírito Santo faz. É nóis. Bom, gente, a gente vai aproveitar aqui a oportunidade que a gente tá aqui em Shinjuku. E sabe, o que eu vejo hoje aqui são várias pessoas realmente sedentas pelo Senhor, realmente sedentas por ouvir mais da voz do Senhor aqui. E é para isso que a gente está aqui, para falar um pouco mais com essas pessoas. Vamos lá, então. É nóis, vamos aí, mano. Vamos que vamos, galera. Cola aí.
I know it looks strange stuff like that, but I'm feeling in my heart to say to you that God loves you so much, and yeah, God loves you so much, and He has amazing plans for you. But can I pray for my God to bless your life in 10 seconds? Yeah, 10 seconds. Dá jogo? Really fast. Of course. So I'm gonna pray for you, bro. Amen. Jesus, thank you for my new friend. I just pray for you come and touch his life with your amazing presence, with your love. Just come, Jesus, invading his life with your presence, with your love. I pray for him to feel your presence right now. In your name, amen. Galera, mano, o Espírito Santo está movendo aqui nesse lugar, mano. O cara, ele falou que ele serve os deuses da Índia. Aí eu falei se eu podia orar pro meu Deus para abençoar a vida dele. E eu orei, eu senti um amor de Deus muito grande, sabe, tocando a vida dele. Veio na minha mente que ele tinha uma dor no joelho, mano. Eu perguntei, ele falou que agora estava de boa, mas que há 2 anos atrás ele estava com o joelho zoado. Mas é isso aí, galera, o amor de Deus, o reino de Deus é chegado aqui em Shinjuku. É nóis. Vamos aí. I believe in 예수 그리스도. And demo shukyo janai, né? Shukyo janai. Demo 예수 그리스도와あなたを愛してる. 예수 Cristo loves you so much. And he has amazing plans for you guys. Amazing K-couple for your life. Yeah, that's awesome. Bro, can I pray for you? 10 seconds. 10 seconds. Okay. 大丈夫? Okay. So I inori for you. Thank you. Amen. Jesus, I just pray for you come and touch their lives with your love. Holy Spirit, we give you freedom right now. Just do your work right here, right now. I rebuke all the work of the devil in Jesus' name. Just come, Holy Spirit, and burn here. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, man. You are Subarashi, guys. Thank you, man. God bless your life. You have such an amazing heart. Thank you, bro. God bless you so much. Thank you. Thank you. Sumimasen. Ego ga wakarimasu ka? Ego ga wakarimasu ka? Ego? Yeah. No. Oh, daijoubu desu. Yesu Cristo wa anata o aishiteru. Kami-sama wa anata o aishitemasu. Demo shukyo janai. Shukyo janai. Sumimasen. ごめんなさい、日本語が少しわかります。あなたを癒すために祈って10秒。祈りますか？大丈夫？今10秒。Yeah、大丈夫。私は祈ります。Okay、今 I pray for you。お名前はKasahara-san. So I pray for you, Kasahara-san. Amen. Jesus, I pray now for Kasahara-san. I pray for you come and touch his life with your power. Just bring healing right now, Jesus. I declare, Holy Spirit, flow right now. Just come with your river, with your love, Holy Spirit. Touch his life. Jesus, we give you freedom right now. I pray for him to feel your presence, Jesus, right now. In Jesus' name, receive. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you. Subarashi. Subarashi, guys. 的な問題たくさんある痛いとこない痛くない足痛い祈ります足大丈夫祈っても治らないそう今10秒祈ります足 OK? 大丈夫祈る大丈夫I pray 祈ります足
Okay? Okay, sumimasen. I pray, inorimasu. Jesus, I pray right now for your healing in his leg. Just come and touch his life with your presence. Just come, Jesus, and bring me healing. Bring your fire. Just come, Holy Spirit, right now. I pray for totally healing. In Jesus' mighty name, amen. Oh, thank you. Amen. So, Ima, try. Better? So, あなたの足が良いですか？良くなります。よ良くなりますよ。良くなります。良くなります。Better? 今大丈夫。大丈夫？大丈夫。お、痛い？あ、良いです。痛い？痛くない。痛くない。ありがとう。イエス・キリストはあなたを愛してる。愛してます。愛。ありがとう。Galera, é o seguinte, se a gente quer ganhar esse mundo pra Jesus, a gente tem que parar de viver pra gente, a gente tem que viver 100% pra Jesus, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e brilhar nossa luz, a gente vai ver esse maior avivamento, quando a gente deixar nossa reputação de lado, quando a gente esquecer da nossa vida e viver para aquele que morreu por nós, para aquele que deu a vida por nós. Então vamos dar nossa vida 100% para Jesus e a gente vai ver esse maior avivamento vindo sobre a terra na nossa geração. Não deixe para o seu filho fazer o que Deus escolheu você para fazer nessa geração. Esse vídeo foi gravado no comecinho da nossa estada lá no Japão e a gente via, e isso acontece com a gente também, o desespero de querer falar com as pessoas e não ter idioma para falar. Quando você acha alguém que fala inglês, aí dá para se comunicar. Mas o meu filho falava, às vezes no supermercado, ele botava no Google, lá, Jesus te ama, e falava para a moça, sumimasen, e botava no ouvido da mulher. A mulher ouvia, ficava meio assim. No caso desse senhorzinho mesmo, ele queria se comunicar, mas através do Google. Agora aqui no Brasil, a gente chegou aqui, a primeira coisa que nós tivemos consciência, todo mundo fala a nossa língua. Todo mundo fala a nossa língua. Nós temos tudo para viver aqui já o maior avivamento da história. Eu te desafio, não só, a gente deve fazer muitos programas de evangelismo, sim, mas não só como um programa de evangelismo, mas como uma vida consciente de quem nós somos. E você vai se surpreender com a quantidade de pessoas abertas, prontas para receber milagre. E você é a resposta para essas pessoas, a igreja é a resposta para essas pessoas. Nós temos que nos arriscar, de fato. Take risks. Se arrisque. E você vai ver o mover de Deus extraordinário acontecendo. Extraordinário. Nós estávamos em Kumamoto, e enquanto a gente estava esperando para entrar num abrigo, onde as pessoas estavam, que perderam a casa, estavam lá, chegou uma rede de TV da região lá, e perguntou, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês podem dar uma entrevista para a gente? Né, o Mateus veio e começou a pregar. Nós temos até gravado isso, não vai dar tempo de eu passar aqui. Mas ele falou, eu posso dar uma entrevista assim. Começou a dar entrevista na TV e começou a pregar, ministrar e orar com as pessoas. Falou, se tiver alguém doente aí agora assistindo vai ser curado e tal. Os caras ficaram meio assustados. Aí ele terminou de ministrar, falou para o cara que estava, o repórter, falou, você está com problema na sua perna? O cara falou, não, eu não estou. E aí entramos lá para dentro do abrigo. Deus operou tantas coisas, nós vimos pessoas, senhoras de 82 anos se convertendo, uma mulher que, foi tão lindo isso aconteceu numa das vezes que nós fomos lá, o Mateus estava ministrando e fez um apelo para quem quisesse receber cura e entregar a vida para Jesus também. Aí quando terminou, eu fui conversar com as pessoas, uma senhorinha de 82 anos, ela falou para mim, olha, eu tentei levantar meu braço, mas eu não consegui, porque eu queria que vocês orassem por mim, mas eu não consegui levantar porque eu estou com um problema no meu ombro, eu só consigo levantar até aqui, e vocês não viram quando eu levantei. Eu falei, é? Isso com o tradutor. Eu falei, então a senhora vai levantar o braço agora porque nós vamos orar. Oramos, essa mulher que nunca tinha ouvido falar sobre Jesus,
Nunca tinha ouvido. Ela levantou o braço dela completamente, depois de muito tempo. Aí nós ministramos com ela, fomos na casinha dela, que é dentro do abrigo, né? Eles formam pequenos cômodos assim. Nós fomos lá ministrar com ela. Oramos, essa mulher entregou a vida para Jesus, chamou a amiga dela também para repetir a oração conosco. Depois ela falou uma das coisas mais lindas que eu ouvi nos últimos tempos no Japão. Ela disse: eu estou vivendo um contraste, ela falou, com outras palavras, o momento mais triste da minha vida, porque a minha casa foi devastada pelo terremoto, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo um momento mais feliz, por isso que vocês estão entregando para a gente aqui hoje, por essa paz que vocês estão ministrando aqui hoje. Só que o conceito é: não evangelize, não fale. Existe um espírito de intimidação, não só no Japão, em qualquer lugar do mundo. O espírito de intimidação, não fale, não tenha consciência, olhe só para os problemas, olhe para as dificuldades. Queridos, nós somos a maior autoridade constituída na terra. Jesus fez tudo o que fez e entregou nas nossas mãos. Agora é a nossa hora de poder liberar o perdão, liberar a cura, liberar o mover de Deus sobre a terra. Não tem céu fechado. Eu creio que de um dia para o outro uma cidade inteira pode conhecer o mover de Deus. O meu sonho, eu estou desafiando, nós estamos no comecinho, mas o meu sonho, nós estamos desafiando os nossos discípulos lá no Japão a fazer o nosso discipulado, que nós nos encontramos semanalmente, um a um, a não fazer mais os nossos discipulados somente dentro de uma sala fechada, ou de algum cômodo, algum lugar, mas fazermos como Jesus fazia. Vai para as ruas, vamos para as ruas, vamos fazer o discipulado nas ruas. Enquanto nós estamos fazendo, eu fui fazer uma vez isso com meu filho, nós estávamos num bairro lá de Tóquio, e ele começou a orar com alguns jovens, eu estava junto, e aí ele perguntou para mim: pai, você sentiu alguma coisa? E veio no meu coração, família. Antes de eu falar, um jovem que estava lá falou, família, um jovem não convertido. E eu falei para ele, exatamente o que Deus está me dizendo: você está com problema na sua casa, e hoje vai acontecer um milagre lá, você vai chegar lá, e você vai mandar mensagem para a gente, porque Deus vai fazer alguma coisa, e você vai saber que é Deus, porque ele não acreditava que Deus existisse. Isso estava eu e meu filho nesse dia, e alguns outros jovens lá também. Naquele mesma madrugada, esse rapaz mandou uma mensagem para o Mateus, falou: aconteceu uma coisa extraordinária, meu avô estava com um problema de saúde, um problema de coluna, e nós todos estávamos muito preocupados com ele, e isso foi a palavra desse menino que não acreditava em Deus. Ele falou: ele foi milagrosamente curado, e eu estou mandando a mensagem para você, porque foi aquilo que vocês falaram, Deus operou na minha casa, um discipulado de rua. O meu sonho é esse, imagine só, 3.000 pessoas se encontram semanalmente para fazer discipulados, 2 em 2, e vão para algum lugar. Você pode imaginar que eles entram, vai almoçar no restaurante, vai lá ministrar um com o outro, mas também vai revelar o poder de Deus. Você pode imaginar a revolução que acontece numa cidade do tamanho de Araçatuba? Você pode imaginar isso? Nós vamos viver isso lá em Tóquio, 127 milhões de pessoas, não só Tóquio, no Japão, 127 milhões de pessoas. Nós já estamos começando a ver isso acontecer lá. Eu quero ver, eu vou ouvir notícias, já tenho ouvido boas notícias, muito boas notícias dessa cidade, mas eu vou ouvir, um dia lá no Japão, vou ouvir falar de uma cidade que foi revolucionada, inteiramente revolucionada pelo poder de Deus, através da igreja, da conexão do corpo de Cristo. Eu creio que Deus vai fazer isso.